Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do segundo ano do ensino médio, PET 4, atividades da semana de número 5, que se encontram aí na página 50 do nosso PET. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma aula nova, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta também o nosso vídeo, hein? Mas vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1. Os reservatórios de gás natural veicular, utilizado como combustível em carros, possuem um formato cilíndrico e nas suas extremidades são soldadas duas meias esferas em cada uma deles, conforme a figura. Desprezando a espessura do reservatório e considerando as medidas de raio de 17 centímetros da esfera e do cilindro, e o comprimento total do reservatório de gás de 120 centímetros, determine a área superficial e o volume desse reservatório em metros cúbicos. Então, pessoal, eu quero a área superficial e o volume desse reservatório em metros cúbicos. Então tá aqui o reservatório, ele tem esse formato, em que a distância de um ponto até o outro aqui, a extremidade, é 120 centímetros, e aqui o diâmetro do reservatório é 34 centímetros. O que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou desmembrar esse reservatório em dois sólidos. O meio aqui, ó, se eu cortar aqui, ó, esse meio aqui é um cilindro, e as duas pontas, se eu somar a semisfera de um lado mais a semisfera do outro, vai dar uma esfera. Então, o que nós precisamos fazer? É calcular, quando eu falo de volume, o volume do cilindro mais o volume da esfera. E quando eu falo de área, é calcular a área da esfera, né, porque a volta aqui é a área da esfera, mais a área lateral do cilindro. Na área do cilindro eu não vou calcular a área do cilindro todo, mas somente a área lateral, que é justamente essa lateral aqui, ó, tá bom? Então, eu vou começar pelo volume. Primeira coisa, pessoal, como é que calcula, quando eu falo de cilindro, como é que eu calculo o volume de um cilindro? Um volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura, ok? Então, olha, para calcular o volume do cilindro eu preciso do raio e da altura. O raio é a metade do diâmetro, o próprio texto falou, né? É 17 centímetros. Então, ó, o raio é 17 centímetros. E aí eu vou te dar uma dica. Ele pediu para calcular em metros cúbicos. Ao invés de fazer o cálculo com centímetro e lá no final transformar, que a gente também pode fazer isso, a gente já pode passar para metros aqui no início. Então, 17 centímetros é 0,17 metros, ok? E qual que é a altura do cilindro? A altura do cilindro, ó, aí você tem que tomar cuidado, ó, essa altura aqui, ó. Quanto que é essa altura? É isso aqui, pessoal, olha. É só você pegar o 120 menos 17 desse lado e 17 desse, ou seja, 34. Então 120 menos 34. E essa altura do cilindro vai dar 86. Então aqui, ó, é 86, ó. Então a altura do cilindro é 86 centímetros em metro, 0,86 metros. Então, ó, eu já tenho as informações de raio e altura para o cilindro. E a fórmula do volume. Agora vamos pensar aqui na esfera. Quando eu falo de esfera, qual que é o volume da esfera? O volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Observa que para o volume da esfera eu só preciso do raio. Qual que é o raio da esfera? O raio da esfera é o mesmo raio do cilindro, né? Ó, é aqui, ó. Esse é o raio da esfera, ó, que é o mesmo raio do cilindro, que vai ser 17 centímetros. Ó, em metros, 0,17 metros. Tá bom? Então vamos começar pelo volume. Então o volume desse reservatório, vou colocar desse jeito, ó. O volume desse reservatório vai ser o volume do cilindro mais o volume da esfera. Então, o volume desse reservatório, volume do cilindro, πr ao quadrado vezes a altura, ó, πr
r ao quadrado vezes a altura, mais o volume da esfera, 4πr ao cubo sobre 3. Agora eu vou substituir as informações. Então, o volume do reservatório, πr ao quadrado vezes a altura, que é o volume do cilindro, ó, então vai ficar π vezes o raio, 0,17 ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é 86, né? Ou seja, 0,86 metros, mais 4π, o raio da esfera é 0,17 metros ao cubo sobre 3. Então, o volume desse reservatório vai ser igual. Pessoal, aqui eu já vou fazer, como vai dar muitas casas decimais, eu já vou colocar o resultado disso aqui, ó. 0,17 ao quadrado vezes 0,86, só para não perder tempo. Então, isso aqui, olha, vai dar aqui, só esse cara aqui, vai dar 0,0248. Eu vou pegar várias casas, tá? Ó, 54π. Só esse cara aqui, ó, essa operação. Do lado de cá, ó, o volume da esfera também vai dar várias casas decimais. Vai dar 0,0065655, ó, π. Então eu estou pegando várias casas decimais, tá bom? Agora eu vou somar esses dois, ó. Então o volume desse reservatório, somando esses dois, vai dar aqui 0,031, que aí a gente já ganha tempo, né? Não fica fazendo continha aqui. 404 π metros cúbicos. Pronto. Tá aí a resposta em metros cúbicos. Olha, observa que eu deixei em função do π. O exercício não pediu para usar o π como nenhum valor. É claro que é muito comum a gente usar o π 3,14. Mas como ele não falou nada, você pode deixar desse jeito, em função do π. Agora, se você quiser substituir o π por 3,14, aí você faz esse número vezes 3,14. Eu vou deixar em função do π mesmo, tá bom? Vamos fazer a área. E para fazer a área, eu vou apagar aqui o cálculo do volume, justamente porque o meu espaço acabou, tá bom? Vamos lá então. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a área desse reservatório, ou seja, a área da superfície. E mais uma vez, ó, a esfera e um cilindro. Porém, o cilindro, nós não vamos calcular a área da base, não. Vai ser só a área lateral. É como se você pegasse o cilindro aqui, ó, e abrisse ele. Se você abrir esse cilindro, ó, você vai ter um retângulo. Então, a área lateral de um cilindro é a área desse retângulo. Em que aqui, ó, é o 86, ó, centímetros, né? Em metros, depois a gente faz essas anotações. E aqui, ó, a base é justamente o comprimento do círculo da base aqui, ó. Então esse comprimento aqui é o comprimento do círculo, ou seja, é 2πr. Então vamos anotar em fórmula primeiro. Então, ó, o cilindro, a área lateral do cilindro, ó, a área lateral do cilindro é a área da base, ó. 2 é o comprimento da base, né? 2πr vezes a altura. Bom, o raio, pessoal, nós já sabemos, né? O raio é a metade aqui, ó, é 0,17, né? Aqui está em centímetros, né, ó? 17 centímetros, mas em metros, 0,17 metros. A altura do cilindro, nós já temos 86 centímetros, ó. E eu já vou deixar em metros, 0,86 metros. Então, nós temos aqui as informações para calcular em relação ao cilindro. A esfera. Como é que se calcula a área de uma esfera? A área da esfera, ó, a área da esfera é 4πr ao quadrado. Pronto. Em que o raio é o mesmo raio aqui do cilindro, ou seja, 17 centímetros, que é 0,17 metros. Pronto, só preciso do raio, ó. Então, o que nós vamos fazer aqui para fazer esses cálculos? Então, a área, ó, a área desse cilindro de gás, né? A área dessa superfície, eu vou colocar assim, ó, a área da superfície vai ser igual à área lateral do cilindro mais a área da esfera. Bom, então a área dessa superfície, a
Área lateral do cilindro, ó, 2πr vezes altura. 2πr vezes altura. Mais a área da esfera, 4πr ao quadrado. Então, a área dessa superfície, né, ali do negócio de gás, vai ficar 2 vezes π vezes o raio, 0,17, ó, 0,17 vezes a altura, 0,86, mais 4 vezes o π vezes o raio da esfera, 0,17 ao quadrado. Então, essa área, e aqui eu já vamos colocar também, ó, esse 2πr aqui, ó, esse cálculo aqui, pessoal, já vou colocar, ó, vai dar 0,2924 π mais, e esse cara aqui, ó, vai dar 0,1156 π. Então, a área dessa superfície, somando esses dois, vai dar 0,408 π metros quadrados. Ok? Nós estamos falando de área. A mesma coisa que eu fiz com volume eu vou fazer aqui. Vou deixar em função do π mesmo. Caso você queira, é só multiplicar por 3,14. Vamos fazer a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 2. Uma loja de materiais de construção vende dois tipos de caixas d'água, tipo A e tipo B. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. E as alturas da caixa do tipo B é igual a 25% da altura da caixa do tipo A. Se R denota o raio da caixa do tipo A, então o raio da caixa do tipo B é... Então vamos lá, pessoal, olha, esse tipo de exercício que fala de sólidos, se você conseguir rascunhar eles, vai te ajudar a pensar na resolução. Então eu fiz aqui dois sólidos, ó, a caixa do tipo A e a caixa do tipo B. Eu sei que a caixa do tipo A é mais alta, né? Por que eu sei que a caixa do tipo A é mais alta? Porque ele falou que a altura da caixa do tipo B é 25% da altura do tipo A. Então, ó, eu vou chamar essa altura aqui, ó, vou chamar essa altura aqui de H. Automaticamente, essa altura aqui, ó, é 25%, ó, de H. Ok? Porque essa altura é 25% dessa. O raio dessa caixa, ele falou que é R. Pessoal, se as duas caixas têm o mesmo volume, automaticamente esse raio aqui tem que ser maior do que esse, né? Uma vez que a altura desse já é mais baixa. Para compensar, o raio aqui tem que ser maior. Beleza? Então, ó, eu quero saber como é que eu vou escrever esse raio. Ele chamou esse aqui de R maiúsculo. Então, para não confundir, eu vou chamar esse raio aqui de R minúsculo. Tá bom? Vamos lá. Falou que o volume da caixa do tipo A é igual ao volume da caixa do tipo B. Como é que se calcula o volume de cilindro? Volume de cilindro, quando eu falo de cilindro, olha, o volume vai ser o que, ó? Volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base é a área de um círculo, ou seja, é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Isso aqui é o volume de um cilindro. Então o que eu vou fazer? Eu vou igualar os dois volumes e vou substituir as informações que eu tenho do raio e da altura de cada um desses cilindros. A altura ali é H, aqui é 25% de H. Se você quiser, olha, 25%, é óbvio, nós vamos ter que fazer isso, né? Você pode até deixar assim, ó, H sobre 4. Professor, por que 25% é H sobre 4? Você pode fazer desse jeito, ó. Vou fazer um pequeno rascunho aqui, ó. 25%, ó, é a mesma coisa que 25 sobre 100. Dividindo por 25 é 1 sobre 4. Então, aqui, olha, 1 sobre 4 vezes H é H sobre 4 ou 1/4 de H. Tanto faz, tá bom? Então, vamos usar aqui a fórmula dos volumes, ó. O volume da caixa A é igual ao volume da caixa B. Substituindo na fórmula, ó, π vezes o raio da caixa A, ó. O raio, ele chamou de R maiúsculo, ó, ao quadrado, vezes a altura da caixa A, eu estou chamando de H maiúsculo, tá bom? Ó, igual volume da caixa B, π
vezes. Qual que é o raio da caixa B? É o que eu quero descobrir. Eu estou chamando de R minúsculo, só para diferenciar esse desse, tá bom? Então, R ao quadrado, vezes, qual que é a altura da caixa B? É H sobre 4, né, que é 25% daquela. Ou seja, vou colocar aqui H sobre 4. Pessoal, o que eu quero saber? A gente não pode perder de vista o que eu preciso. Eu quero descobrir o valor desse cara aqui, ó. Ok? Então, tudo que eu fizer é em função dele. Primeira coisa, para ficar fácil os cálculos aqui, ó. Esse 4 que está dividindo, eu vou passar para o lado de cá multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. 4π r ao quadrado h é igual π r ao quadrado h. Pronto, ó. Peguei o 4 que estava dividindo, passei para cá multiplicando. Observa que eu vou poder cancelar aqui, ó. Eu quero descobrir o raio, né? Vou isolar ele agora. Ou seja, eu vou pegar esse π e esse h que está multiplicando e vou passar para o lado de cá dividindo. Então vai ficar assim, ó. O raio ao quadrado é esse, é igual 4π r ao quadrado h, ou seja, 4π r ao quadrado h. E esses dois que estavam multiplicando foi para o outro lado dividindo, ó. π h. Observa que aqui eu vou poder cancelar, ó. h com h, π com π. A gente já poderia ter feito esse cancelamento aqui em cima, mas eu quis fazer bem detalhado para você, para ficar melhor o entendimento, ó. Então, r ao quadrado é 4r ao quadrado, ó. 4r ao quadrado. Para eu tirar esse quadrado aqui, é só fazer raiz quadrada do lado de cá, ó. Então vai ficar assim, ó. R é raiz quadrada de 4r ao quadrado. Então, o r é igual raiz quadrada do 4 é 2, raiz quadrada de raio ao quadrado é raio. Uma vez que o raio é maior que zero, por isso que eu posso fazer isso, hein? Tá bom? Então, o raio do menor, deixa eu melhorar esse R aqui. O raio do menor é 2 vezes o raio do maior. A alternativa correta aqui, ó. Letra B. Vamos fazer a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 3. Uma construtora pretende conectar um reservatório central em formato de um cilindro, com raio interno igual a 2 metros e altura interna a 3,30 metros. Há 4 reservatórios cilíndricos auxiliares R1, 2, 3 e 4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metros. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximos às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de águas nos reservatórios se igualam. Assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares, após cessar o fluxo de água entre eles, é... Vamos lá, pessoal, vamos entender aqui. Então, ó, esse reservatório vai estar cheio. Depois que ele ficar cheio, vai abrir as torneiras. E os pequenos reservatórios que têm mesma altura, né? Todos esses reservatórios aqui, ó, tem o mesmo raio e mesma altura, né? Os pequenininhos. Então, na hora que abrir esse, os pequenos vão começar a encher. Porém, vai chegar em determinado momento que vai parar de correr água. Que momento é esse? É o momento em que a altura de todos os reservatórios se igualam, né? Eu não sei se você já viu aí, por exemplo, o pedreiro quando ele vai trabalhar. O pedreiro, ele usa uma mangueirinha com água para verificar o nível. O nível nessa ponta da mangueira vai ficar da mesma altura aqui. Você pode levantar aqui, ó. Você levanta a mangueira, mas o nível de água não vai alterar. Por quê? Porque precisa estar no mesmo nível. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Vai descendo água e vai enchendo os reservatórios menores. Em determinado momento, a altura dos 4 pequenos e do grande vai ser a mesma de água. Tá bom? E ele quer saber que altura é essa. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos calcular o volume de água desse reservatório aqui.
Obviamente, pessoal, eu vou deixar em metros cúbicos, né? Ó, porque ele quer saber a altura em metros. Então eu não vou mexer nem com transformação em litros. Qual que é o volume do reservatório central? É o volume de um cilindro. Lembrando que o volume, ó, vou colocar assim, ó, o volume do reservatório central é o volume de um cilindro. A área da base vezes a altura, ou seja, a área da base, πr ao quadrado vezes a altura. Então, o volume do reservatório central é π que multiplica o raio, 2 ao quadrado vezes a altura, que é 3,3. Então, o volume do reservatório central, 4 vezes 3,3 vai dar 13,2. Então, ó, 13,2 metros cúbicos de água. Então, isso é o volume do reservatório central cheio. Esse cara cheio. Beleza? Agora eu vou calcular o volume dos 4 canos. Por quê? Porque na hora que a água descer, na hora que ela parar de descer, ou seja, todos os reservatórios estão com a mesma altura de água, vai ter água dentro do cano. Então eu vou desconsiderar a água do cano. Então para isso eu tenho que saber quanto de água tem dentro de cada cano. Observa que os canos também são cilindros. Então, ó, para eu calcular aqui, ó, vou colocar aqui, ó, a tubulação, né? Eu vou colocar como canos, ó, que é a tubulação. Os canos, vou calcular o volume deles. Então, ó, o volume desses canos são 4 canos, não são? Então, 4 vezes πr ao quadrado vezes altura, porque são cilindros. E aí eu vou voltar lá no texto. O texto falou que essa tubulação, ela é em forma de cilindro com diâmetro. O diâmetro é 0,10. Ó, o diâmetro é 0,10 metros. O que é o raio, pessoal? O raio é a metade do diâmetro. Então aqui, ó, o volume do cano vai ser 4 canos que multiplica π vezes o raio é a metade do diâmetro, ou seja, 0,05 ao quadrado, vezes cada tubulação tem 20 metros de comprimento, então a altura é 20. Então o volume do cano, fazendo esses cálculos aqui, o volume do cano vai dar 0,2 π metros cúbicos. Então, pessoal, o que acontece? Esse é o volume total. Isso é o volume de água que cabe dentro dos canos. Então pensa comigo, olha. A água vai começar a descer. Imagina que ela parou mais ou menos aqui, ó. Ó. A água parou mais ou menos aqui, ó. Ó. Pronto. Essa altura aqui é a mesma altura dos outros reservatórios, ó. Imagina, ó. Ó. Essa altura, ó. Essa altura. Essas alturas aqui são iguais. Por quê? Porque na hora que a água parar, né, pelo princípio, né, ele fala aí, ó, pelo princípio dos vasos comunicantes, a altura em todos os reservatórios será igual. Então, ó, vou chamar aqui de H, ó. Ó, H. Ó, H. Tudo aqui é igual, ó. O que acontece? Essa água que está dentro dos reservatórios é a água desse reservatório inteiro menos a água que está no cano. Beleza? Quanto que tem de água no cano? 0,2. Isso quer dizer que está sobrando quanto de água? 13,2 menos 0,2 está sobrando 13 metros cúbicos de água. Então esse 13 π metros cúbicos é igual o volume que está em cada um desses reservatórios. Beleza? Esse reservatório aqui, ó, essa altura, aquela área, ó, é π vezes o raio aqui, ó, o raio é 2, ó. 2 ao quadrado vezes essa altura que eu ainda não sei, que é o que eu quero descobrir, ó. Vezes essa altura. Mas aqui tem 4 reservatórios que tem o mesmo raio, né? Então, ó, 4 vezes π vezes o raio ao quadrado, 1,5 ao quadrado, vezes a altura. Observa que eu quero descobrir a altura, ó. E a altura nesse momento vai ser a mesma, hein? Que fique bem claro.
justamente pelo princípio dos vasos comunicantes aí. Então, ó, por que ficou 13, professor? Porque é o volume do reservatório menos a água que está parada no cano. 13. Esse 13 é o que está aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui. Ou seja, é igual. Agora eu vou fazer os cálculos aqui e vou descobrir o H. Então vai ficar aqui, ó. 13π. Não vou colocar o metros cúbicos agora não, tá? Vou deixar só 13π. Igual, aqui ó, 2 ao quadrado é 4πh, ou seja, 4πh. Mais, aqui fazendo os cálculos aqui, olha, isso aqui vai dar 9, ó. 9πh. Então, ó, 13π. Opa, tô colocando H, né? 13π é igual 4 mais 9 vai dar 13πh. Como eu quero descobrir o valor do H, pega esse 13 e passo dividindo. Então, a altura vai ser 13π, que divide 13π. Então, a altura vai ser igual a 1. Então, a água vai parar quando a altura em todos os reservatórios for igual a 1 metro. Alternativa correta, letra D. Vamos fazer a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 4. Um recipiente cilíndrico, cujo raio da base é de 6 centímetros, contém água até uma certa altura. Uma esfera de aço é colocada no interior do recipiente, ficando totalmente submersa. Se a altura da água subiu 1 centímetro, então o raio da esfera é... Então vamos lá, pessoal, ilustrando aqui a ideia. Eu tenho um recipiente com água, olha. A água está até certa altura dele. Aí pegou uma esfera e jogou aqui dentro. Eu vou jogar a esfera, ó. Se eu jogo a esfera aqui, a esfera vai ficar totalmente debaixo da água, ó. Pronto. Quando joga a esfera, o texto falou que a água subiu 1 centímetro. Então, ó, a água estava aqui, imagina, ó, a água veio para aqui, ó. Ó. A água subiu isso aqui, ó, 1 centímetro. Vou riscar aqui só mesmo para destacar, ó. Pronto. Então, essa altura aqui que a água subiu, ó, corresponde a 1 centímetro. Aí pergunta, qual que é o raio da esfera? O que nós vamos fazer, pessoal? Primeiro nós vamos calcular o volume da esfera. Como é que eu vou calcular o volume da esfera? Diz o princípio de Aristóteles, né? Que o volume da esfera é igual ao volume da água que aumentou. Então eu vou calcular esse volume aqui, ó. Então o volume da esfera, ó, vai ser igual ao volume da água que subiu, ó. Como é que eu vou calcular o volume da água que subiu? Aquela água que subiu forma um pequeno cilindro, ok? Então, ó, eu vou calcular o volume desse cilindro. Então, nesse caso aqui, o volume da esfera é igual ao volume da água que subiu, né? E a água que subiu é o volume de um cilindro. É π vezes r ao quadrado vezes a altura. Ah, professor, mas a fórmula do volume da esfera não é essa. A fórmula do volume da esfera é 4π r ao cubo sobre 3. Verdade. Essa aqui é a fórmula do volume da esfera. Mas nesse momento eu não estou usando a fórmula do volume da esfera. O que eu estou falando? Eu estou falando que o volume da esfera é igual ao volume da água que subiu. E a água que subiu tem o formato de um cilindro. Porque isso aqui é um pequeno cilindro. Então, o volume dessa esfera é igual ao volume desse pequeno cilindro. É isso que eu estou falando, viu? Então, olha. Então, o volume dessa esfera vai ser aqui π vezes o raio. O raio é 6. Então, 6 ao quadrado vezes a altura. A altura que subiu aqui é 1 centímetro, né? Então, o volume dessa esfera, 6 ao quadrado, é 36π centímetros cúbicos. Se eu já conheço o volume da esfera, ele me pediu para encontrar o raio. Agora sim, ó, eu vou usar a fórmula do volume da esfera. Porque eu já conheço ele, olha. Eu vou falar aqui 4π r ao cubo sobre 3, ó. 4π r ao cubo sobre 3 é igual a 36π centímetros cúbicos. Já que esse é o volume da esfera e a fórmula é essa, eu estou igualando as duas. Eu já poderia ter igualado aqui, ó, se eu quisesse, mas eu quero fazer bem detalhado. Agora eu vou descobrir o raio. Ó. Vou pegar esse 3 que está dividindo, passo para cá multiplicando. Ó. Então vai ficar 4π r ao cubo
e 3 vezes 36π. Vou colocar o R maiúsculo aqui só mesmo para poder destacar ele, tá? Pega esse 4 que está multiplicando e passo dividindo. Então vai ficar assim, ó. R ao cubo é 3 vezes 36π, que divide 4π. Então o R ao cubo, olha o que está sobrando, pessoal. Eu vou cancelar π com π. O 36 eu divido por 4, aqui vai sobrar 9. Então ficou aqui o quê? 9 vezes 3, 27. Então o raio da esfera é raiz cúbica de 27. E a raiz cúbica de 27 é 3. Nesse caso, centímetros, né? Porque aqui era centímetros cúbicos. A alternativa correta aqui, letra C. Vamos fazer a próxima questão, vamos lá. Questão de número 5. Um reservatório de água tem a forma de um hemisfério acoplado a um cilindro circular, como mostra a figura a seguir. A medida do raio do hemisfério é a mesma do raio da base do cilindro e é igual a 3 metros. E a altura do reservatório é de 6 metros. A capacidade máxima de água comportada por esse reservatório é... Então tá aqui o reservatório, pessoal. A altura do reservatório, 6 metros. O raio aqui, ó, do cilindro, que é o mesmo raio da esfera, 3 metros. Ok? Observa que eu tenho um cilindro e uma semi-esfera, né? Porque o hemisfério aqui, nesse caso, é a metade da esfera. O que eu vou fazer? O volume desse reservatório, olha, vou colocar assim, ó, o volume desse reservatório é o volume de um cilindro mais o volume da semi-esfera. Bom, vamos lá. Por fórmula, qual que é o volume do cilindro? É a área da base vezes a altura, ou seja, é πr ao quadrado vezes a altura. Porque a área da base, né, ó, é a área de um círculo. Então, para o cilindro, quais são as dimensões? Ó, o raio eu já sei que é 3 metros. Qual que é a altura desse cilindro, pessoal? Só anotando as informações aqui para depois a gente fazer os cálculos. Qual que é a altura do cilindro? Tomar cuidado, a altura do cilindro não é 6. 6 é o reservatório. A altura do cilindro é isso aqui, ó. Ó. Quanto que isso vale? Se o raio, ó, o raio da esfera é o mesmo raio aqui, é 3, ó. Então aqui é 3, ó. Isso aqui é o raio, ó. Raio da esfera, ok? 3 e 3. Então se essa altura aqui é 3, toda aqui é 6, menos 3 quer dizer que a altura do cilindro vai ser 3. Tá bom? Então aqui é 3, porque é o raio da esfera. 3 mais 3 vai dar a altura do reservatório. Então a altura do cilindro também é 3 metros. Então tá aqui as informações para o cilindro. Ó. Agora vamos pensar aqui na semisfera. Como é que eu calculo o volume de uma semisfera? Ó. Eu sei que quando eu falo de esfera, vamos pensar na esfera. Ó. Quando eu falo de esfera, o volume é 4πr ao cubo sobre 3. Como aqui eu tenho só a metade, é só pegar isso aqui e dividir por 2. Então o volume da semisfera, se eu dividir aqui por 2, ó, vai ficar 2πr ao cubo sobre 3. Pronto. A informação que eu preciso para calcular o volume é o raio. E o raio já foi dado, né? O raio é 3. Então agora eu posso jogar aqui no meu exercício, ó. Então, ó, o volume do reservatório é o volume do cilindro. Π vezes raio ao quadrado vezes altura. Mais o volume da semisfera. 2π vezes raio ao cubo sobre 3. Então, o volume do reservatório é π vezes o raio do cilindro é 3 ao quadrado vezes a altura do cilindro, que é 3. Mais 2π vezes o raio da esfera, 3 ao cubo sobre 3. Então, o volume desse reservatório, 3 ao quadrado, é 9 vezes 3 vai dar 27π. Mais, aqui pessoal, ó, 3 ao cubo é 27. 27 vezes 2 é 54. E 54 dividido por 3 vai dar 18π. Então, o volume desse reservatório, 27 mais 18, vai dar 48π.
1.005 pi metros cúbicos, né? Porque todas as informações ali do texto em metros. A alternativa correta aqui, ó, letra E. Vamos fazer a próxima questão, vem lá. Questão de número 6. Duas esferas de raio R foram colocadas dentro de um cilindro circular reto, com altura 4R, raio da base R e espessura desprezível, como na figura a seguir. Nessas condições, a razão entre o volume do cilindro não ocupado pelas esferas e o volume das esferas é... Então vamos lá, pessoal. Está aqui a nossa ilustração. Eu tenho um cilindro reto ocupado por duas esferas. O raio do cilindro é R. O raio das esferas também é R. Eu quero a razão entre o volume da área que sobrou do cilindro sobre o volume das duas esferas, tá bom? Então, a razão entre o volume que sobrou do cilindro dividido pelo volume das esferas. Primeira coisa, o que sobrou do cilindro? Vai sobrar o cilindro, o volume do cilindro menos o volume das duas esferas. Então eu vou ter que fazer o cálculo separado aqui, tá bom? Então eu vou começar pelo volume do cilindro. Ó, volume do cilindro. Como é que calcula o volume de um cilindro? É a área da base, ou seja, πr ao quadrado vezes a altura. Então o volume do cilindro, ó, é π vezes. O raio da base continua sendo R, né? Então vai continuar R ao quadrado vezes a altura. A altura é 4R, ó. 4R. Então o volume do cilindro, 4R vezes R ao quadrado, vai ficar 4R ao cubo π. Pronto. Então esse é o volume do cilindro. Tá bom? Agora nós vamos calcular o volume das esferas. São duas esferas, não são? Então eu vou calcular o volume de uma esfera e o resultado eu multiplico por 2. Tá bom? Então, ó, volume da esfera. Como é que calcula o volume da esfera? É 4πr ao cubo sobre 3. Observa que eu só preciso do raio. E o raio é justamente R, então eu não tenho nada para fazer aqui. Só que aí você tem que tomar cuidado, hein? São duas esferas, ó. Então o volume de duas esferas, vou pegar aqui e multiplicar por 2, ó. É 2 vezes o volume de uma. 4πr ao cubo sobre 3. Então o volume das duas esferas, 2 vezes 4, é 8πr ao cubo sobre 3. Pronto, está aqui o volume de duas esferas. Agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume da região que não foi ocupada pelas esferas. Por exemplo, ó, essa região aqui, ó, essa região aqui não está ocupada pelas esferas, ó. Esse cantinho aqui, esse cantinho aqui. Observa que são regiões, ó, aqui em cima, ó, que não estão ocupadas pela esfera, ó. Então eu vou calcular essa região, o volume dessa região. Como é que eu vou fazer esse cálculo, pessoal? O volume dessa região que não foi ocupada, ó, o volume da região, eu vou chamar de R, tá? Volume da região, ó, vai ser o volume do cilindro menos o volume das duas esferas. Porque você pega o cilindro e tira as duas esferas, vai sobrar justamente essa região em vermelho ali. Então o volume dessa região, ó, o volume do cilindro, 4R ao cubo π, né? Ou seja, 4R ao cubo π ou 4πr ao cubo, tanto faz, menos o volume das duas esferas, 8πr ao cubo sobre 3. Já que aqui eu estou deixando o π primeiro, deixa eu inverter aqui, ó, deixa eu colocar o π primeiro. Ó. Pronto, fica do mesmo jeito, tá bom? Então, ó, o volume da região em vermelho, vou fazer o mínimo múltiplo comum, que é 3. 3 vezes 4 vai dar 12. E 12 menos 8 vai dar 4. πr ao cubo. Observa, pessoal, que o volume daquela região em vermelho é justamente o volume de uma esfera, olha. O volume de uma esfera.
Então colocou duas esferas dentro daquele cilindro e ainda sobrou espaço para mais uma esfera. É claro, esse espaço ali é espaço ao longo ali das duas esferas. Então não daria para colocar uma esfera inteira, mas como o volume é o volume de uma esfera. O que nós queremos? Nós queremos a razão. O exercício pediu a razão. Razão entre quem? Olha, nessas condições, a razão entre o volume do cilindro não ocupado, ou seja, o volume dessa região, e o volume das esferas. Então eu quero a razão, ó. A razão entre o volume da região, que é a parte não ocupada, e o volume das duas esferas. Ou seja, eu vou pegar esse resultado e dividir por esse, porque a razão é uma divisão, né? Para não ficar fração em cima de fração, eu vou escrever como divisão, tá? Então esse resultado, ó, 4πr ao cubo sobre 3, dividido por esse, 8πr ao cubo também sobre 3. Então, ó, divisão de fração, multiplica a primeira pelo inverso da segunda. 4πr ao cubo sobre 3 vezes o inverso da segunda, ó, é 3 sobre 8πr ao cubo. Pessoal, vamos cancelar um bocado de coisa aqui, ó. Cancela o 3 com 3, πr ao cubo com πr ao cubo, o 4 com 8, ó. Se eu dividir por 4, aqui sobra 1. Se eu dividir por 4, aqui sobra 2. O que é que vai sobrar aqui? 1 vezes 1, né? Porque aqui sobrou 1 e aqui também. 1 vezes 1 é 1. E 1 vezes 2 é 2. Então, a razão entre o volume da região não ocupada pelas esferas e o volume das esferas é 1/2. A alternativa correta, letra D. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Mais um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!